Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Então, vamos lá para mais um dia de aula e a nossa disciplina hoje vai ser ciências. Tudo bem? Nós vamos falar de um assunto muito legal, tá? Que a professora Deise já deu início. E nós vamos falar sobre animais vertebrados. Então, pegue lá o seu material. Pegue lá o seu livrinho integrado, tudo bem? E vamos lá dar continuidade nas nossas atividades. Vamos falar, né, sobre animais vertebrados. Pegue lá o seu livro integrado, abra lá na página 381 e nós vamos estudar até a página 383. Bom, o que são animais vertebrados? Bom, animais vertebrados são aqueles que possuem ossos formando a coluna vertebral e o esqueleto, tá? E eles seguem aí uma classificação, tá? Eles podem ser classificados em mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Essa é a classificação de animais vertebrados, aquele que possui aí a coluna vertebral, né, para dar sustentação aí no seu corpo. Eles também podem ser classificados como vivíparos e ovíparos, tudo bem? Nós vamos ver aí o que quer dizer isso mais na frente. Vamos falar primeiro dos mamíferos. Bom, os mamíferos são animais que nascem do corpo de suas mães e mamam para se alimentar. A maioria dos mamíferos se formam dentro do corpo da mãe e por isso são chamados vivíparos. Então, olha lá, os mamíferos são aqueles, né, que são formados ali dentro da barriga da mãezinha deles e quando eles nascem, eles mamam, né? Então, como eles nascem ali já formados, né? Não precisa ser dentro do ovo, então eles são chamados de vivíparos. E outros, né? Se formam ali, não dentro da barriga da mãe, mas em ovos, né, como é o exemplo da galinha, né? Então, eles se formam ali dentro de ovos, a galinha precisa ali dormir alguns dias em cima dos ovinhos e para que os pintinhos nasçam. Então, esses são chamados de ovíparos. Por quê? Porque eles nasceram de ovos. Quem nasce direto da barriga da mãe é chamado de vivíparos e os que nascem de ovos são ovíparos. Então, essa é a nossa classe de mamíferos, né? São animais que nascem direto aí da barriga das mamães e que se alimentam, né, do leite materno aí durante algum tempo. Nós, os seres humanos, estamos aí, né, nesse grupo. Nós somos mamíferos, nascemos direto da barriga da mamãe e mamamos, né, durante um período aí quando somos bebês. Outro grupo é as aves. As aves são animais que têm o corpo coberto por penas, elas se locomovem no ar, terra e na água. As aves nascem de ovos, por isso elas são chamadas de ovíparas, né? Ovíparos, como eu disse, elas nascem de ovos. Ali a ave precisa ficar ali durante um tempo, né, dormindo em cima dos ovos, para que depois eles possam ali se formar, eles se formam durante esse período que as aves estão dormindo ali em cima dos ovos, né? E eles vão se formando e aí depois de um tempo eles nascem. E nós vamos para a próxima classe, que são dos répteis. Podem ter o corpo coberto por placas resistentes, por escamas ou por carapaças. Como assim? Porque nós temos diferentes, né? Alguns são cobertos por placa. Como? Como os jacarés, né? Eles não têm pelo, não é pele, não é escama. Então, é uma placa, assim, muito resistente, dura. Então,
O jacaré, por exemplo, o seu corpo é coberto aí com placas, né? Outros por escama, como as cobras, né? Eles têm ali umas escamas bem pequenininhas, né? Então são formadas aí por escamas e carapaças. As tartarugas, né? O seu corpo ali é coberto ali por uma carapaça. Eles podem viver na terra ou na água. Eles nascem de ovos, por isso eles são ovíparos. E outra classe são os anfíbios. Bom, os anfíbios são animais que vivem na terra quando adulto, mas precisam de água para manter a pele úmida. Como assim? Eles vivem na terra só quando eles estão adultos, porque para a sua reprodução eles precisam de água, tá? Precisam de um lago, de uma poça, né, de água. Precisam de um ambiente úmido, né, para que eles possam colocar aí os seus ovos para poderem aí nascer. Então por isso que eles só vão para a terra na fase adulta. Eles se reproduzem por meio de ovos e por isso eles são ovíparos. E eles apresentam uma metamorfose. Ah, mas o que é uma metamorfose? Bom, nós temos um exemplo aí do sapo, né? Ele põe os seus ovinhos na água e aí ele vai sofrendo um processo, né? Ele vai evoluindo, ele era um ovinho, e aí depois ele vai crescendo, ele vai passando por etapas, né? Você pode observar aí esse desenho aí dessas etapas aí da evolução do sapo, né? Até que ele chegue na fase adulto, né? Então ele vai se transformando, tudo bem? Então, como eu já disse, eles nascem de ovos, então eles são ovíparos. Outra classe, né, são dos peixes. Bom, nós já sabemos, né, peixe vive na água. O seu corpo, geralmente, ele é coberto por escamas. Por que por escamas? Porque tem alguns peixes que eles não são cobertos com escamas, ele tem ali uma pelezinha mais lisa, né? Alguns peixes não são cobertos por escama, então são só alguns, mas a maioria tem o corpo coberto por escamas. Eles nascem de ovos, então são ovíparos. Possuem nadadeira e a maioria respira por brânquias. Bom, brânquias, nós temos um desenho aí para ilustrar essa coisinha vermelha que nós temos aí no desenho abaixo, né? Essas são as brânquias e é por aí que os peixes respiram. Então, nós temos aí 5 classes, né, que são os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes, tá? Essas são aí a nossa classe de vertebrados, que são aqueles que possuem aí a coluna, são formados por ossos, né? Tem a coluna ali vertebral que faz a sustentação do corpo. Bom, gente, a nossa aulinha de hoje terminou. O nosso conteúdo foi bem breve e nós temos aí uma atividadezinha que está lá na página 382, tá? E aí a nossa atividade diz assim: número 1, escreva o nome de 3 animais vertebrados, tá? 2, complete as frases a seguir. O coelho tem o corpo coberto pelo que o coelho tem o corpo coberto? Por escama, carapaça, pele, pelo. O jacaré tem o corpo coberto por... Peixe tem o corpo coberto por... A galinha tem o corpo coberto pelo quê? Vamos lá. A rã tem a pele lisa e... O que mais a pele dela é? A número 3. Enumere as frases de acordo com o quadro.
nós temos no mamífero, número 2, aves, número 3, répteis, número 4, anfíbios e número 5, peixes. Então, você vai ler cada quadradinho aí e você vai colocar ali o número correspondente à classe desses animais vertebrados, tá bom? Número 4. Complete as frases com as palavras do quadro. Nós temos água, vivíparos, ovíparos e ovos. Os filhotes de animais... Que animais? Os filhotes de animais? Como assim? São formados dentro do corpo da mãe. Quais são esses animais, né? Como eu chamo eles? Esses animais que nascem direto do corpo da mãe. Os filhotes de animais são formados dentro de ovos. Como é que eu chamo? Como é que eu falo para eles, né? Eles são o quê? São vivíparos ou ovíparos? C. Os peixes vivem aonde eles vivem e para se reproduzir põem o quê? Então vamos lá. Letra 5. Os seres humanos são o quê? Nós somos ovíparos ou somos vivíparos? Escreva V para os animais vivíparos e O para os animais ovíparos, aí na número 6. Tudo bom? E nós vamos aí para a última questãozinha aqui, para completar aí, né? Leia a descrição e complete a cruzadinha com o nome dos animais vertebrados que possuem essas características. Você vai ler aí, por exemplo, número 1. Sou um lindo mamífero, por vez utilizado como montaria pelo ser humano. Que animal é esse? Lá da número 1. E aí você vai colocar o nomezinho aí no quadradinho para nós completarmos aí, tudo bem? Então a nossa aula de hoje foi essa uma sobre vertebrados. Bons estudos, um bom dia e até a próxima!